Não se levante contra a revelação do Senhor. Vai te dar um câncer na boca. Essas são as palavras de um pastor da Igreja Cristã Maranata para um membro que o questionou. Amados, graça e paz a todos. Você caiu nesse vídeo hoje. É um assunto muito triste, mas a qual eu estou compromissado a falar sobre ele. E se você está aqui, eu peço a sua contribuição assistindo o vídeo e entender que o que estamos fazendo aqui é um trabalho sério, que você se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, que aperte o sininho das notificações e também, desejando, compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama. Quando nós falamos o quão sério às vezes é uma pessoa viver dentro de uma seita religiosa, as pessoas não entendem. Só quem viveu lá dentro sabe o que acontece. Eu estive 22 anos lá dentro. Além do que eu passei, eu vi muitas coisas acontecendo. E falo aqui de coisas que eu testemunhei, muitas coisas, mas também falo de coisas que pessoas, após a minha saída, nos procuram para falar. E quando ouvimos algum testemunho, por certo, nós acreditamos, porque nós sabemos o que acontece por trás dos bastidores daquele lugar. Eu me lembro, uma certa feita, eu vi um vídeo de um pastor que havia saído da Igreja Cristã Maranata, ele é de Brasília, o vídeo é público, está nas redes sociais. E esse pastor usou a seguinte expressão: se acontecer alguma coisa comigo ou com a minha família, foi a cúpula da Igreja Cristã Maranata. Na época eu ainda fazia parte lá, e eu me lembro que achei um pouco cômico, porque eu sabia que ele estava sendo maltratado, estava sendo rechaçado de uma forma terrível, mas não a esse ponto. Mas quando a gente sai e sente na pele o que eles fazem com quem sai, realmente tudo é possível nesse mundo. Essa semana eu vi um testemunho, um áudio, foi mandado para mim de um irmão, e esse irmão conta que a primeira decepção grande que ele teve lá dentro foi quando ele foi questionar um assunto que ele não estava concordando com a forma que estava sendo conduzida, e que o pastor dele na época virou para ele e disse: não questione esse assunto, você está se levantando contra a revelação do Senhor. Cuidado, vai te dar um câncer na boca se você tocar nesse assunto. E ele conta no áudio que ficou desesperado com aquele assunto, ficou extremamente preocupado, mas vida que segue. Testemunhos como esse não são muito estranhos, não para quem estava lá dentro ou que saiu de lá. Quando eu ouvi esse testemunho, e ele fala mais algumas coisas no áudio, que eu mencionarei aqui, eu me lembrei de quando eu participava do Manaim, e ali o presidente da igreja, ele tinha um prazer muito grande de contar as histórias das pessoas que tinham deixado a obra. Eu me lembro de uma história que ele contava de um irmão que tinha sido comido de bicho em cima da cama. E ele falava aquilo com muito orgulho, né? Tocou nessa obra, morreu comido de bicho. Engraçado que quando foram eles que tocaram na obra, fazendo ali aquele desvio, que é público a notícia, eles não disseram que também ia morrer comido de bicho. É muito triste quando nós gostamos de dar juízo para a vida dos outros, mas que quando é conosco, nós dizemos: mas o Senhor revelou que nós voltássemos para o comando da Igreja Cristã Maranata, a obra perfeita. O mais triste é que eu assisti esse testemunho inúmeras vezes e continuei lá dentro. Eu me lembro que eu às vezes achava estranho, porque Jesus manda orar pelos inimigos. O Evangelho de Cristo é muito diferente, mas eles usavam aquela passagem de quando Uzá toca ali na Arca da Aliança, ele morre, pronto.
A obra Maranata é a arca da aliança. Misericórdia. Que terror! Que terror! E eu digo isso porque mesmo tendo todo o conhecimento que eu tive, quando eu tomei a decisão de sair de lá, e algumas pessoas começaram a jogar esse tipo de maldição em cima de nós, inclusive, já contei um testemunho aqui público, o presidente da igreja me ligou. Talvez alguém que ouve um testemunho hoje fale assim, mas também você fica falando mal da igreja, tem que te amaldiçoar mesmo. Eu tinha 2 dias que eu tinha saído de lá e sequer eu havia pensado em ter um canal no YouTube para contar as experiências. Sequer. A loucura lá é real. E amaldiçoar os outros, quem deixa lá, é uma prática comum. E às vezes até quem está lá dentro. No caso desse rapaz, ele estava lá dentro. Ele tinha 2 opções. Ser forte e mandar o pastor ir dormir, sair daquela arapuca o mais rápido possível. Ou se sujeitar àquilo, e é o que ele fez por muito tempo. Agora, louvado seja Deus, ele ganhou coragem por uma outra situação e saiu de lá. Mas eu me lembro aqui de uma situação de um pastor que estava aqui na área que nós pastoreávamos, nós estávamos na coordenação, e um casal me ligou apavorado, assustado, desesperado, contando que o pastor havia falado com eles que o céu tinha fechado para eles. E eu fui lá visitar aquela igreja, sabendo da situação. Era uma situação realmente um pouco polêmica para alguns pastores mais tradicionais. Lembra que eu estou dizendo aqui, polêmica para alguns pastores mais tradicionais, mais conservadores. Porque esse irmão, ele era fruto de um divórcio por adultério, e essa irmã era fruto de um divórcio por adultério em tempos anteriores. Vieram para a igreja cristã Maranata, e ali se conheceram e ali se casaram. Já há alguns anos casados, com uma filha. Esse pastor vira para eles e fala: se vocês continuarem casados, o céu está fechado para vocês. Eu confesso, meus irmãos, que no dia eu fiquei muito abalado e fui lá. Tivemos que trocar o pastor daquela igreja, porque era um trabalho muito pequeno, e ele, com aquela atitude, talvez ia, nem sei. Mas era difícil compreender a mentalidade do pastor, a interpretação dele da Bíblia. Se o homem poderia casar em caso de adultério, mas a mulher não. A mulher, se ela fosse vítima de um adultério, ela tinha que ficar solteira agora o resto da vida pelo pecado do marido. Uma loucura. Mas mais loucura do que isso é você dizer para alguém: o céu está fechado para você, se você continuar casado com ela. Vai separar? Com uma filha? Era isso o conselho? Loucuras. Esses tipos de loucuras é que acontecem quando sai do Evangelho de Cristo e começa a ouvir vozes estranhas. E começa a dar ouvido a vozes estranhas. É esse tipo de loucura. Talvez se esse pastor ouvir essa mensagem, ele vai saber. Não estou expondo aqui o casal. E o pior, o casal que passou por isso continua lá. Trocando ele continuou como obreiro, ele era um obreiro lá. Ele continua até hoje. Porque a prisão religiosa é algo, irmãos, vocês não têm noção. Eu não sei se todos que verem esse vídeo sabem que o alcoolismo e o vício das drogas é considerado pelo Ministério da Saúde Mundial como uma doença. Deixa eu dizer, tinha que acrescentar ao Ministério da Saúde que o vício, a seita religiosa é uma doença também. A pessoa é maltratada, a pessoa é humilhada, a pessoa é massacrada e ele continua lá. É uma doença. Não devemos tratar os irmãos que estão presos nesses lugares com despeito, não. Devemos orar por eles, devemos anunciar a verdade com muito amor, para que os olhos se abram, porque é uma doença, é uma coisa absurda, horrorosa. Você vê, e olha, eu vejo pessoas que eu amo, que estão lá, familiares, e eu não sei o que fazer. A razão de eu ter definido a fazer vídeos para contar as histórias aqui que eu vivi e outras que outros irmãos viveram são essas questões. Olha, são casos
apavorantes. Recentemente, numa igreja perto aqui da minha cidade, mas muito recentemente, parece-me que o pastor dessa igreja é até aqui da minha cidade. Esse pastor foi de púlpito e disse o seguinte: quem não está contribuindo com as perguntas e respostas da EBD são consideradas as virgens loucas. Isso mesmo que você ouviu. O pastor falou isso de púlpito. Esse irmão, desorientado, procurou um outro irmão. Olha, eu saí de lá porque eu estou... Olha, irmãos, é assunto de chorar. Resumir, e eu vou dizer aos irmãos, a coisa é muito séria. Resumir a obra expiatória de Cristo ao ato de fazer pergunta para a escola bíblica dominical. Meus irmãos, a coisa é muito pior do que parece. A coisa é diabólica. É uma prisão mental. E eu fico pensando como que não levantou todo mundo e foi embora. Mas não consegue. Porque é uma doença. É como você vai falar para alguém que está alcoólatra, que é um alcoólatra, que está alcoólatra, e ele fala: não, eu não estou. É justamente o que fala lá em Apocalipse. A pessoa está dentro da taça das abominações, ele não consegue ver nada. Você tem que sair de lá para ver. Louvado seja Deus para quem saiu. Mas está aí, partilhando com vocês essa triste experiência. Não faço isso com alegria não, tá, irmãos? Não faço com alegria, mas não posso me calar. É um terror. Se você tocar nesse assunto, você vai ter um câncer na sua boca. Palavras do pastor. E agora, se você não contribui com a escola bíblica, você não vai para o céu. É isso que está dizendo, porque as virgens loucas foram que não entraram nas bodas do Cordeiro. Você não vai para o céu. Isso mesmo. Sacrifício de Jesus, a obra expiatória de Cristo, confessar Jesus como Senhor, nada vale nada. Você tem as heresias das heresias. Eu já ouvi lá o presidente da igreja falar muitas vezes. Eu me lembro que eu questionei o pastor, meu coordenador local, falei que isso era uma heresia e eu fui rechaçado por isso. Mas glória a Deus por isso. Que se você tem aqueles jejuns lá, que é o presbitério orienta, de 0 às 9. Se você entregar o jejum faltando 5 minutos para as 9 e Jesus voltar 9 horas, você vai ficar. Na época eu procurei o pastor coordenador, meu supervisor, falei: olha, isso é uma heresia, pois. Mas heresia por heresia é só mais uma heresia. Que Deus tenha misericórdia dos irmãos que estão lá. Irmãos, vocês que viram esse vídeo, que saíram de lá, vamos orar por eles. É um vício maligno. Você que está lá dentro ainda, em nome de Jesus, busca ajuda. Se for preciso de ajuda psiquiátrica, se for preciso de ajuda do psicólogo, se for preciso de ajuda espiritual, estamos aí, sai depressa. Em nome de Jesus. Isso é loucura. Vocês estão negando o sacrifício de Jesus, gente. Pelo amor de Deus. Se você chegou até aqui, inscreva-se no nosso canal. Clica aí no sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tem coisa boa vindo por aí.